Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A disciplina é a Armatiologia, o segundo vídeo. No primeiro, você já viu aqui as considerações iniciais sobre o estudo dessa disciplina importantíssima. O teólogo tropeça nessa doutrina, porque dependendo do conceito de pecado que você tiver, isso vai determinar o conceito de soterologia que você tem. Soterologia é a doutrina da salvação. Armatiologia é a doutrina do pecado. O que você sabe sobre o pecado? Quando você vai a público tratar sobre este assunto, como que você trata ele? Com uma base legalista? Com uma base arminiana? Pelagiana? Calvinista? Agostiniana? Joanina? Mosaica? Islâmica? Quer dizer, qual é o conceito de pecado que você tem? Sempre lembrando que, quando falamos de pecado, estamos dentro de um assunto teológico. Você não pode pegar um comportamento que o direito chama de crime, que a psicologia chama de patologia, de doença, de transtorno, e depois quando você pega esse mesmo comportamento que lá eles tratam de uma maneira mais social, mais política, mais jurídica, mais medicinal, e trazer para cá e tratar isso aqui como sendo também crime ou apenas um transtorno. Não, aqui o mesmo comportamento que lá é tratado de uma maneira mais medicinal, mais remedial, mais social ou política, o mesmo assunto aqui é tratado como pecado. Pecado, ele é aquilo que Deus diz que é pecado, porque o referencial absoluto de justiça e santidade é Deus. É em relação a Deus que nós estamos falando. O que é que Deus disse que é pecado? Como você já assistiu o vídeo anterior, bastante introdução sobre isso, e o livro-texto está em suas mãos, você deve fazer um aprofundamento. É um livro-texto que é um roteiro. Aí tem um repertório, você vai ticando também, vai correndo atrás do dicionário teológico para ampliar a sua formação. Aqui, nesse momento, nós vamos falar sobre a origem do pecado no cosmos, palavra grega para mundo, no cosmos. A origem do pecado não está em Deus. O apóstolo Tiago falou que Deus não pode ser tentado pelo mal. Consequentemente, ele também não tenta a ninguém. Onde está a origem do pecado? Tiago fala, está na concupiscência, uma palavra que significa desejo. O desejo intrínseco, um desejo compulsivo. Concupiscência é isso, é um desejo desmedido. Isso é concupiscência. Sentimento de posse, desejo de posse, de tomar posse. Tiago diz que é a concupiscência que ela vai germinar o pecado. Quando ela germina o pecado, ela vai incitar o pecado para que ele seja uma ação. Havendo a ação, quando o pecado ele é consumado, aí gera a morte. É um ciclo. É o ciclo da concupiscência, é o ciclo da ação em direção ao pecado e a consequência do pecado, que é a morte. Não é Deus. Deus não é a origem do pecado. Mas o profeta Isaías diz que Deus criou o mal. Deus não criou o pecado, Deus criou o mal. E o mal, ele é a potência. Potência quer dizer pode ser ativado, pode ser acionado, pode ser praticado. Mas Deus também criou o bem. São duas possibilidades, o mal ou o bem. E por que Deus criou o mal e o bem? Para colocar a sua criação à prova. Se vão reproduzir o caráter de Deus, justo e santo, ou aquele que é o caráter anti-Deus, injusto e pecaminoso. Não deu outra. Deus criou as categorias de anjos, ou as castas de anjos. Cada casta de anjo ele alocou em lugares diferentes. Você estudou isso aqui conosco em angelologia. E veio o teste dos anjos. O que diz o apóstolo Pedro e o apóstolo Judas? Diz que existem anjos que pecaram. E estes anjos que pecaram, eles foram confinados em prisões.
O apóstolo Pedro chama de tártaros. Tártaros dentro daquela ideia da cultura helênica, da cultura grega, da cultura bíblica. O Tártaros, ele é um poço de prisão que existe dentro da prisão. Ele é a masmorra da prisão. Ele é a solitária da prisão. E é ali que Pedro e Judas diz que estão os anjos que pecaram. Estão aprisionados em tormentos eternos até o grande dia do juízo. Não estão soltos por aí. Mas existem anjos que pecaram e estão soltos por aí. Esses que estão soltos são chamados de demônios. O Novo Testamento diz que eles são espíritos imundos. Aonde está a origem do pecado? Está na rebelião dos anjos. Eles foram os primeiros a pecar. Todos os anjos? Não. O Apocalipse ele reduz a 1/3 de seguidores de Satanás. 1/3 dos anjos, 1/3 das cortes celestiais, eles se tornaram seguidores de Satanás. Portanto, nós os tratamos como demônios. E qual seria este pecado dos anjos? Primeiro, estes anjos que pecaram e que estão aprisionados, o apóstolo Judas diz, eles não guardaram o seu lugar de habitação, mas seguiram após outra carne. O apóstolo Judas compara o pecado dos sodomitas com o pecado dos anjos. Diz que foi da mesma categoria. Assim como os sodomitas pecaram contra Deus, seguindo após outra carne, assim também esses anjos que estão aprisionados praticaram um pecado semelhante. É isso que diz o apóstolo Judas. Leia o capítulo da carta de Judas, é um capítulo só, e ali você vai encontrar isso. Eles não guardaram seu lugar de habitação, antes seguiram após outra carne. Agora, e os anjos que fizeram parte da rebelião de Satanás? Que pecado que eles cometeram? Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que um obreiro ele não pode ser neófito, para que ele não caia na mesma condenação que o diabo, que é o orgulho, é a soberba, é a presunção, é a prepotência. Onde que nós encontramos isso aqui? Primeiro, se você estudou bem a matéria de angelologia, sabe que o diabo ele pertence à casta dos anjos chamados estrelas da manhã, estrelas da alva. Esta casta de anjos testemunhou a criação do universo e cantava enquanto Deus criava o universo. Isso é o que diz o livro de Jó. Pertencia a essa casta de anjos, chamados estrelas da manhã, portanto são anjos do dia, anjos da luz. O próprio Paulo, depois de escrever aos Coríntios, fala que o diabo se transfigura em anjo de luz, portanto ele é da categoria dos anjos da luz. E segundo, no livro de Ezequiel, ele é chamado de querubim, portanto faz parte também da casta dos querubins. E um querubim diferenciado. Diz o livro de Ezequiel que ele se orgulhou da sua excelsa beleza. E ele começou a fazer um comércio, a multiplicação do teu comércio. Elevou-se o seu coração por causa da sua excelsa sabedoria, sua excelsa beleza. E, consequentemente, o orgulho tomou conta do diabo. O que nós vamos ler? Lá no livro de Isaías, é que o projeto dele era exaltar-se acima das mais altas estrelas de Deus. E estrelas aqui nós vamos entender também a morada dos anjos, os anjos morando nas constelações. Isto é fato. Nós vemos pelo livro do Apocalipse que tem anjo que mora nos rios, tem anjo que mora nos 4 cantos da terra, tem anjos que moram no sol e tem anjos que moram nas estrelas. A gente sabe então por essa radiografia do mundo espiritual que a Bíblia apresenta para nós. O livro de Isaías diz que o diabo, ele disse, vou colocar o meu trono acima das mais altas estrelas de Deus, que são as estrelas do norte. Nós vamos estudar aqui geografia bíblica. E uma coisa que eu vou dizer para vocês é que nós precisamos manter a nossa cosmologia, o nosso mapa bíblico em mente.
Se a gente quiser usar assim, uma cartografia extra-bíblica, a gente vai utilizar também, mas com muito cuidado. Porque senão a gente se perde do mapa. Com o mapa na mão, a gente vai para o endereço errado. Para entender Ezequiel 28 e entender Isaías 14, temos que estar junto com a cosmologia de Gênesis capítulo 1. E qual que é? Deus teria criado a Terra como se fosse um plano. Hoje a astronomia desmente isso, diz que não é um plano, que é um globo. Então a astronomia desmente isso, mas vamos ficar aqui restrito ao que diz a Bíblia, pelo menos em nossos estudos teológicos. Seria um plano, Deus teria formado uma cúpula atmosférica, protegendo a Terra. Dentro dessa cúpula, Deus teria colocado o Sol e a Lua com as estrelas que pertencem à cúpula. Aí o que diz o livro de Isaías? O livro de Isaías diz que Deus está no centro da cúpula, no centro, o trono dele está acima da cúpula, no centro, só que Deus está laureado de anjos. Você lê o próprio livro de Ezequiel, diz que existem 4 anjos que estão sustentando a abóbada celeste. Os 4 anjos estão com as suas asas sobre as suas cabeças, segurando o trono de Deus que está bem em cima da cúpula celeste. É uma cosmologia bíblica muito rica, sabe? Tente se disciplinar, pelo menos estudando as escrituras, quanto a este formato de mundo. Quando você for estudar as ciências humanas, a geografia, a geopolítica, a astronomia, aí eles vão te dar outras metodologias e outros mapas e outros instrumentos. Aqui, para você ficar mais precisamente dentro do universo bíblico, num curso teológico, tenta manter isso em mente. Aí você vai entender, junto com os profetas, como que eles viam o mundo. Ponto. Os 4 querubins lá em Ezequiel estão sustentando o trono de Deus acima das suas cabeças com as suas asas. Aí o que acontece? No livro de Isaías, diz que o estrela da manhã, que é o querubim ungido de Ezequiel 28, o estrela da manhã diz: eu subirei aos céus, acima das mais altas estrelas, e colocarei meu trono ao lado do trono do Altíssimo. É chamado de Altíssimo, o mesmo título que é atribuído lá por Melquisedeque, quando ele vai abençoar Abraão. Bendito seja Abraão por El Elyon, o Deus Altíssimo. Esse é o pecado do diabo. É o autoendeusamento. Ele vai se orgulhando da sua beleza, da sua potência, da sua sabedoria, da sua influência, e não peca só. Ele não peca só, mas ele tem que fazer uma tentação homem a homem, vamos dizer assim. Por quê? Porque o pecado de Adão é o pecado da raça. Só tinha o casal humano, só tinha a mulher e só tinha o homem. No próximo vídeo eu vou falar sobre o pecado do homem. Mas quanto aos anjos, não tem macho e fêmea. Ele teve que fazer o trabalho dele anjo a anjo, um a um. Não podemos dizer categoricamente que ele teve uma entrevista anjo a anjo, um por um, porque são milhões e milhares de milhares. Mas o que nós podemos dizer é que com aqueles anjos com os quais ele tergiversou, que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 6, que são principados e potestades. Na carta aos Colossenses ele fala que são tronos e dominações. São 4 categorias, 4 castas de anjos. Anjos do céu, anjos da terra, anjos do mar, anjos do fogo, anjos do vento. Anjos que estavam ali no Éden. Lembrando que o Éden, você tem um Éden em dimensões, são 2 dimensões. Uma que é a dimensão vegetal, onde Adão é posto, e outro que é a dimensão mineral, onde o querubim ungido estava. Mas é um Éden só, tá bem? É um Éden só, com dimensões diferentes. Algo semelhante quando a gente estudar a escatologia, que eu vou falar para vocês sobre o primeiro, o segundo e o terceiro céu, que são 3 dimensões, e depois eu vou mostrar para vocês na revelação bíblica aonde que isso está. O que nós sabemos então? Que no Éden, o querubim ungido se ufanou, começou a tomar a hegemonia do jardim ou do Éden sobre si, andar entre as pedras afogueadas, resplandecendo, fazendo a multiplicação do comércio dele, quer dizer, conversando anjo a anjo. E esse conversando é conversando com
o encantamento, porque a palavra serpente no hebraico significa o encantador, o feiticeiro, aquele que usa de artes mágicas. E até hoje nós sabemos que o diabo ele não abre mão do mundo da feitiçaria e do ocultismo para que, paralelo com a revelação de Deus, ele possa fazer a invasão do mundo místico e assim ativar muitos princípios de ocultismo. Você sabe disso, né? Se não souber, continue os seus estudos, aprofunde os seus estudos, porque nós estamos numa guerra contra o mundo das trevas. É o que diz a Bíblia para nós. Cristo veio, trouxe o dedo de Deus, expulsou os demônios, porque eles estão em franco pecado contra Deus. A partir desse momento, o que nós sabemos então? Que o pecado, ele nasce com o diabo neste mundo, que aqueles anjos que pecaram nos seus mundos foram aprisionados, cada anjo pecou no seu mundo, é o que diz Judas, abandonaram o seu lugar de habitação, estes não pertencem a esta ordem da criação, quer dizer que eles estão no Tártaros, estão aprisionados, não estão atuando, mas o diabo que pecou neste mundo, no Éden, jardim de Deus, e não pecou só, conseguiu um consórcio com uma terça parte dos anjos, formou um pavilhão de rebeldes contra Deus, incitados pela mentira. Porque diz o Senhor Jesus que o diabo ele é o pai da mentira. Quando profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mentiu para os anjos. Agora, os anjos, eles não pecaram igual o homem, sabe? O pecado federal, o pecado da raça, um por todos. Cada anjo pecou por si próprio. Quer dizer, tem um tentador do lado de fora, que seria o filho da alva, o estrela da manhã, o querubim ungido, que depois nós vamos chamar de serpente, dragão, diabo e Satanás. Mas, mesmo tendo o tentador do lado de fora, a decisão de pecar foi de anjo a anjo. Tanto é que 2/3 deles não pecaram. A Bíblia chama eles de anjos eleitos ou santos anjos, santos de Deus. São vigias, são sentinelas, são vingadores, ceifeiros. São anjos de Deus eleitos que não seguiram após Satanás. Por quê? Cada um deles, por si só, estabeleceu a sua própria rebelião e se tornaram seguidores de Satanás, porque o Apocalipse capítulo 2 fala o diabo e os seus anjos. E a Efésios fala principados, potestades e príncipe das trevas nos lugares celestiais. E no livro de Colossenses fala que eles são tronos e dominações. Essa turma toda. Agora, anjo a anjo, pecado a pecado, cada um na sua categoria, cada um por si só. E a mentira vai tomando conta. E a injustiça vai tomando conta. Aí depois que o diabo fez essa rebelião dentro da cúpula, dentro da casa de Deus, depois que fez essa rebelião, o que diz o Isaías e o Ezequiel? Palavras idênticas. Falam que um fogo saiu do interior do querubim ungido, um fogo, e esse fogo consumiu o querubim ungido. A queda dele foi drástica. Ele não conseguiu sair do Éden com a sua rebelião de anjos e invadir os céus. De acordo com a cosmologia bíblica, estão presos na cúpula atmosférica. Mesmo porque Deus também formou falanges de anjos que fazem oposição a Satanás. Qual que é a ideia? A ideia é invadir os céus. Consegue invadir os céus? Não, não consegue. Porque diz a Bíblia que Deus tem um anjo com os seus anjos, o arcanjo Miguel com os seus anjos, que formam um paredão de resistência, impedindo a invasão dos palácios. Mais ainda, a Bíblia diz que Deus tem as guardas palacianas dos querubins, que não deixam ninguém avançar para além da cúpula. Estão aqui. A guerra é cósmica, mas a guerra é nos ares, na região atmosférica, é nas nuvens mesmo. Isso aí é o que diz a Bíblia para nós. Portanto, ele não conseguiu o intento dele, o mesmo intento semelhante que está lá na Torre de Babel. Na Torre de Babel diz que eles vão fazer um portal que vai invadir os céus.
quando a gente estiver estudando geografia bíblica, aí nós vamos falar sobre a Torre de Babel e a ideologia da torre, que é um portal para que eles consigam fazer a invasão dos céus. Também não dá. E o que diz a Bíblia? Que um fogo consumiu o querubim ungido. Surgiu de dentro dele. E esse fogo o lançou profanado para fora do jardim. E no livro de Isaías fala que o estrela da manhã ele é lançado aos infernos. Quer dizer que ele é prostrado por terra, ele perde toda a sua glória. No livro de Gênesis, o que a gente vai ver? Que ele é uma serpente. Ele é uma serpente, ele se apresenta no Éden e ele é jogado para se rastejar na terra. Ele perde quaisquer habilidades que ele tinha de aladas, né? Não é mais um ser alado. Ele não é mais, ele é uma serpente rastejante. É uma maldição que dá para ele. Agora você imagina a prepotência que ele tinha, dizendo que ele ia subir até as mais altas estrelas, que ele conseguiu arregimentar 1/3 dos anjos a seu lado, que ele montou um séquito de principados e potestades, mas ele mesmo é uma cobra rastejante. Sobre o teu ventre se arrastará. É o corpo natural do diabo. É onde cobra. E ele precisa andar rastejando. É tão rasteiro, que lá na linguagem bíblica, a mulher consegue pisar na cabeça dele, de tão baixo que está. Ou a semente da mulher. Mulher não. A semente da mulher consegue pisar na cabeça dele, de tão baixo que ele está agora. E ele, o máximo que ele consegue fazer em relação à semente da mulher é picar o calcanhar, que é a parte mais baixa do homem. É isso. Então nós não vamos aqui glamourear o diabo, dizendo que ele é tudo isso que o mito diz que ele é. Existe um mito a respeito de Satanás, mas também não vamos minimizar. É nesses extremos que a Bíblia coloca ele. O querubim ungido, o estrela da manhã, o líder de um séquito de principados e potestades que atuam sorrateiramente no mundo das trevas e que está reduzido a um réptil que rasteja sobre a própria barriga, sobre o próprio ventre, e que é tão baixo, que a semente da mulher pisa ali na cabeça, com o calcanhar. E o máximo que ele consegue chegar de altitude é o calcanhar do homem. Portanto, é o que diz o apóstolo Paulo, a Bíblia e o Espírito Santo. Não sobreveio sobre nós tentação alguma, senão humana. Toda a tentação que a gente vai ver agora na próxima aula, quando estivermos estudando sobre o pecado do homem, toda ela é do âmbito do humano. O pecado dos anjos primordiais que estão presos, só eles pecaram. O pecado do diabo, só ele pecou. O pecado dos principados e potestades, só eles pecaram. E o homem? O homem possui um pecado que é da categoria do humano. Por isso a Bíblia diz, não sobreveio sobre vós tentação, senão humana. E poderoso é Deus, para que junto com a tentação, nos dá também o escape para que possamos suportar. Esse foi o segundo vídeo da nossa disciplina de armatiologia. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Daqui a pouco, a terceira aula. Deus abençoe você.